Qual tubarão você acha que é o maior do mundo? Como ele é e que tipo de estilo de vida ele leva? Ele nada calmamente no oceano ou ataca qualquer coisa que passe em seu campo de visão? Se você não souber a resposta, tudo bem. Em breve você vai saber a resposta por mim. Nesse episódio vou falar sobre esse tubarão e dizer do que ele é capaz, assim como outros enormes tubarões que impressionam com tamanho e suas características. Vamos lá. Tubarão Mako. Se você nunca ouviu falar do tubarão Mako, então chegou sua hora. Esse tubarão distingue-se não só pelo seu nome interessante, mas também pela sua incrível agressividade e, claro, pelo seu tamanho. Em média, o comprimento desse tubarão varia entre 3,2 e 3,5 metros. O maior tubarão dessa espécie, registrado na costa da França em setembro de 1973, tinha um comprimento de 4,45 metros, e há quem diga que existem maiores. Esse tubarão não é o maior do mundo, porém é um dos mais agressivos. Ele é capaz de atacar até animais que não estão na água, porque o tubarão Mako é capaz de saltar da água a uma altura de 6 metros. Ele é capaz de atingir uma alta velocidade, que geralmente ultrapassa os 70 km por hora. Isso faz dele um predador marinho incrivelmente perigoso. Curiosamente, os tubarões Mako atacam não apenas outros animais, mas também a si mesmos. Até os embriões desses tubarões se atacam no útero para ver qual deles consegue sobreviver. Ainda na fase embrionária, eles desenvolvem pequenos dentinhos, mas afiados, que lhes permitem lutar entre si. Em geral, é melhor ficar longe desses grandes e agressivos lutadores. Tubarão Boca Grande. Esse não é um tubarão dos mais perigosos, porque é uma das poucas espécies de tubarão conhecidas que se alimenta de plâncton. Os outros dois, aliás, também estarão nesse episódio um pouco mais à frente, então esperem por eles. O tubarão Boca Grande é um dos maiores do mundo. O maior indivíduo medido foi uma fêmea, cujo comprimento foi de 5,7 metros. Ela se enredou em redes na costa do Japão em 2006. Os cientistas ainda estão debatendo sobre o comprimento médio do tubarão, já que essa espécie é muito pouco estudada. A espécie foi descoberta apenas em 1976, e até agora os cientistas descobriram e estudaram parcialmente apenas cerca de 100 indivíduos. Além do tamanho máximo, eles conseguiram estabelecer que o tubarão Boca Grande é encontrado em baías rasas, a profundidades de 5 a 40 metros, assim como em mar aberto, em profundidades de até 1.500 metros. Ele é principalmente encontrado no hemisfério sul. O grande tubarão branco. Nenhum episódio de tubarão pode passar sem o grande tubarão branco, porque ele é considerado, com razão, o tubarão mais famoso do planeta. E graças à cultura pop, não consigo contar quantos livros e filmes são dedicados a ele. O grande tubarão branco está aqui por um motivo. Porque ele é enorme. Um tubarão branco adulto mede entre 4 e 5 metros de comprimento e pesa entre 680 e 1.100 quilos. Às vezes, há tubarões que medem mais de 5 metros. No passado, foram registrados indivíduos com mais de 6 metros de comprimento, que pesavam pelo menos 1.900 quilos. Mas esses são muito raros. E uma super raridade é o Deep Blue, um tubarão com cerca de 7 metros de comprimento, que foi encontrado no oceano alguns anos atrás. Por conta de seu tamanho anômalo, ainda há debate sobre se o Deep Blue foi um grande tubarão branco ou um megalodonte que milagrosamente sobreviveu. Acredita-se que o grande tubarão branco seja a espécie de tubarão mais perigosa para os humanos, mas ainda cabe debate. Muitos especialistas acreditam que o tubarão touro ou o tubarão Mako são mais perigosos para os humanos por causa de sua agressividade e comportamento incontrolável. Mas o grande tubarão branco também não é fácil. O tamanho e os dentes desse monstro devem ser considerados, por isso é melhor ficar longe do grande tubarão branco. Surpreso que o grande tubarão branco não fique em primeiro lugar? Diz pra mim nos comentários se isso não foi surpresa pra você. E fique ligado, pois em breve você vai conhecer o verdadeiro líder. E antes você vai conhecer um tubarão onívoro assustador que pode até comer coisas não comestíveis. E verá um tubarão gigante que pode viver mais de 500 anos. Vamos nessa. Tubarão tigre. O tubarão tigre parece incomum. Ele recebeu esse nome devido às listras escuras em seu corpo. Mas é improvável que um nadador queira olhar para essas listras quando um tubarão tigre ataca. Esse é um predador marinho muito perigoso, que além disso é famoso por seu tamanho. Em média, o comprimento do corpo dessa espécie de tubarão chega a 5 metros. Mas existem indivíduos maiores, com comprimento de até 7 metros e pesando até 1.500 quilos. Infelizmente, esse monstro vive em águas tropicais e subtropicais. Por que infelizmente?
porque muitas pessoas nadam nessas águas e o tubarão-tigre é um perigo para os humanos. É uma espécie agressiva e faminta, pronta para devorar qualquer coisa. E eu não estou exagerando. Uma característica desses tubarões onívoros é a sua capacidade de comer qualquer coisa não comestível e virar o estômago do avesso para remover restos de comida não digerida. Sua dieta é incrivelmente diversificada e inclui crustáceos, peixes, mamíferos marinhos, pássaros, cefalópodes, cobras marinhas, tartarugas, bem como coisas não comestíveis como garrafas, pneus, etc. Tubarão da Groenlândia. Os tubarões da Groenlândia são algumas das criaturas mais incríveis do mundo. Eles são únicos, não apenas entre os tubarões, mas entre todos os animais em geral, e há vários motivos para isso. Em primeiro lugar, esses tubarões são grandes, senão eles não estariam nesse vídeo, certo? Em média, o comprimento desses tubarões varia de 2,5 metros a 5 metros, e seu peso não ultrapassa os 400 quilos. Mas já existiram indivíduos de até 7,3 metros de comprimento, que pesavam 1,5 toneladas. Como seu nome já diz, esses gigantes vivem perto da Groenlândia, nas águas do norte dos oceanos Atlântico e Ártico. A segunda razão para a singularidade desses tubarões é sua incrível resistência ao frio. Eles podem mergulhar e caçar a uma profundidade de 2 km. Seu corpo produz uma espécie de anticongelante líquido, que lhes permite tolerar facilmente o frio do Ártico. Os cientistas acreditam que eles são os únicos tubarões que podem viver permanentemente nessas condições adversas. E a terceira razão pela qual os tubarões da Groenlândia são tão legais é sua vida útil. Análises mostraram que a vida média dos tubarões da Groenlândia chega a pelo menos 272 anos, tornando-os os recordistas em longevidade entre os vertebrados. Mas isso não é tudo. Não faz muito tempo, um tubarão da Groenlândia foi encontrado nas águas do Atlântico Norte e tem aproximadamente 520 anos. É até difícil de acreditar, mas ele nasceu um pouco depois de Colombo descobrir a América. Os tubarões da Groenlândia vivem bastante. E essa espécie não pode crescer muito e se tornar recordista em mais de 200 anos? Infelizmente ou felizmente, a natureza decidiu o contrário. Um dos poucos tubarões que ultrapassou o tubarão da Groenlândia em termos de tamanho é o tubarão-elefante. O comprimento dos machos dessa espécie chega a 9 metros, e as fêmeas 9,8 metros. Impressionante, não é? Mas não é o limite. Acredita-se que existam indivíduos não estudados de até 15 metros de comprimento no mundo. Talvez ele fosse o recordista hoje em dia, se não fosse pelo extermínio em massa dos grandes indivíduos. Os cientistas acreditam que essa é a razão pelo qual os indivíduos que quebram recordes são bastante raros entre esses tubarões. Porque 150 anos atrás, os pescadores regularmente capturavam tubarões-elefante que tinham cerca de 12 metros de comprimento e pesavam até 20 toneladas. Aliás, se você se lembra, eu disse que nesse episódio haverá mais 2 tubarões que comem plâncton, além do tubarão boca grande. O tubarão-elefante é um deles. Embora enormes, eles não são uma ameaça para nós. No entanto, você não deve tocar em um deles. Suas escamas são muito afiadas e podem cortar a pele humana seriamente. E o líder entre todos os tubarões no momento é o tubarão-baleia. Atualmente, esse tubarão detém o título de maior tubarão do planeta. Além disso, o tubarão-baleia também é a maior espécie de peixe moderno. Esses monstros crescem regularmente até os 12 metros de comprimento. Por muito tempo, acreditou-se que o maior dos indivíduos registrados tinha 12,65 metros de comprimento. Mas no final da década de 90, os cientistas encontraram um tubarão-baleia que tinha 20 metros e pesava 34 toneladas. O maior peso registrado de um tubarão-baleia foi de 36 toneladas. Não é surpreendente que esses tubarões sejam chamados de tubarões-baleia. Eles não são muito menores do que uma baleia comum. Vale a pena observar um caso ocorrido em 2012. Naquela época, os residentes locais pegaram um tubarão-baleia gigante de 12 metros de comprimento no Mar da Arábia, perto da cidade paquistanesa de Karachi. O peixe era tão grande e pesado que 5 guindastes foram usados para levantá-lo por 4 horas sem parar. Infelizmente, quando o tubarão foi trazido à superfície, ele já estava morto. De qualquer forma, esse caso provou mais uma vez o tamanho desses tubarões. A propósito, esses tubarões vivem em águas quentes de baixas latitudes. Eles são encontrados lá em quase toda parte. Junto com os tubarões boca grande e os tubarões-elefante, os tubarões-baleia são criaturas amigáveis. Os gigantes se alimentam de plâncton, que é filtrado por 15 mil dentes. Para se alimentar, eles precisam consumir cerca de 200 kg de plâncton e peixes pequenos todos os dias. Os tubarões-baleia não são um perigo para nós. Em alguns aquários você pode até nadar com eles. Mas você não deve irritar esses gigantes, eles sabem como se defender. E um pequeno bônus para você. Vou te contar sobre o maior tubarão da história.
Eu acho que você já sabe de quem eu tô falando. Isso mesmo, é o Megalodonte. Um dos maiores peixes de todos os tempos e o tubarão mais gigantesco da história do nosso planeta. Ainda há controvérsia sobre o comprimento do Megalodonte. Alguns cientistas afirmam que esses peixes atingiam um comprimento máximo de 15 metros, enquanto outros afirmam que o comprimento médio dos gigantes sozinhos era de 18 metros. Quanto ao peso, também existe alguma controvérsia. Alguns cientistas dizem que o Megalodonte pesava 30 toneladas, enquanto outros dizem que pesava 47 toneladas. Não me surpreende, os cientistas não podem chegar a um acordo, porque o Megalodonte foi extinto há cerca de 3 milhões de anos, e tudo o que temos são vértebras fossilizadas e dentes do gigante. Aliás, é graças aos seus dentes que ele ganhou esse nome, pois o nome Megalodonte significa, literalmente, dente grande. Os dentes desses monstros eram realmente grandes. O comprimento diagonal dos dentes do Megalodonte chega a 19 centímetros. Esses são os maiores dentes de tubarão conhecidos na história da Terra. É difícil imaginar como seria o mundo marinho agora se o Megalodonte não tivesse se extinguido. Provavelmente teria sido muito difícil para os habitantes do mar, porque o Megalodonte era o principal predador. A verdade é que não devemos tirar conclusões precipitadas. Afinal, existem muitas evidências e teorias confirmando que um monstro com dentes gigantes ainda pode estar vivo. Embora não seja 100% comprovado, não deve ser descartado. Isso é tudo, pessoal. Você acredita que o Megalodonte ainda está vivo? Diz pra mim nos comentários.